Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A paz seja convosco a todos. Que as bênçãos do nosso Deus e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo sejam derramados sobre todos vós, hoje e sempre, para todos sempre. Amém. A mensagem que trago hoje é um realce. Vou trazer aqui um realce necessário a uma passagem que eu preguei umas 3 semanas atrás, com o título Estamos sendo repreendidos. Mas o que vejo é a história se repetir mais uma vez. E ela sempre se repete ao longo do tempo e ao longo da história, tanto socialmente, economicamente, com o povo do mundo em normal, como o povo que se diz cristão, das igrejas. É da mesma forma. A história que eu mostrei para vocês, história essa que se eu contasse e mostrasse a um indouto, a um leigo e dissesse, essa passagem é relacionada ao fim dos tempos, e começasse a ler para ele, ele ia parar e ouvir e olhar para o cenário atual que vivemos, em especial o nosso país, e ia dizer, é mesmo, é para nós, é para o fim dos tempos. Não é. Esta passagem em questão, como a gente viu há uns 3 semanas atrás no vídeo, ela não é relacionada ao fim dos tempos, a hoje, mas se assemelha muito, é muito idêntica, pela mesma situação a que nós estamos, a grande maioria está praticando, está indo pelo mesmo caminho. E a malignidade, o mal, é a mesma no coração do homem. Está no coração do homem, não importa o tempo, há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, mais à frente, o mal, o câncer que nós herdamos de Adão, o genes pecaminoso que veio já de Adão, passando por gerações e gerações, até hoje é o mesmo. Este câncer, esta maldição que se chama pecado, é o mesmo. O homem é o mesmo. O que muda daqueles tempos passados, de 2000 anos atrás, para muito mais, 3000 anos, o que muda hoje, como já sabemos, tecnologia, avanço, patricidade, facilidade de comunicação e de muitas coisas. Isso muda, mas o que está aqui, o coração do homem é o mesmo. E como agiu naquele tempo, a mesma coisa é hoje. Eu falei, está com umas 3 semanas atrás, sobre em cima dessa mensagem, e paro e reflito e observo hoje, trazendo casos novos, coisas novas, sobre, vemos o nosso planeta sendo castigado, punido com esta pandemia, sendo em juízo, podemos dizer, sendo repreendido com esta praga que aí está acometendo o planeta e ainda está longe de acabar, porque ainda não acabou, vindo cada vez mais mutações e fazendo países novamente entrar em alerta, países estes que tinham afrouxado as máscaras em locais públicos, já estava mais, volta de novo a botar as máscaras de novo, volta a ter recessões, e isso traz um prejuízo econômico, e com isso fome. Tem países que diz que já não aguenta mais, não aguenta mais outro lockdown, não aguenta. Aqui no nosso país já começa a ter algumas recessões sobre algumas festas, algumas coisas, foi cancelada algumas festas de fim de ano, toco já nesse assunto, foi cancelada, só particular mesmo, particular estava fechado, mas pública houve um receio, ou timidamente, ou restritamente, ou em menos número. O carnaval, podridão, imundície e nojeira, aclamado por muitos, brecaram de novo o público, só fica os particulares e ainda em alguns estados com receamento, com uma quantidade de público.
Nunca a nossa fé, nunca o nosso Senhor foi tão ofendido há mais ou menos 2 anos atrás com estes carnavais profanos. Carnavais estes de mais ou menos 2 anos atrás, mais para trás um pouco, onde o nosso Senhor, na visão deles, Satanás arrastando e derrotando o nosso Senhor, na visão profana deles. Em outros estados, o nosso Senhor tido como um homossexual. Nunca a nossa fé foi tão atacada. E atacam a gente e nós não podemos atacar de volta. Porque se atacar de volta, somos homofóbicos. E somos processados e presos. Mas a outra parte pode nos atacar. Você acha que o Senhor ia deixar isso por isso mesmo? Mais um ano aí sem carnaval de novo. Profanando e blasfemando o nome do Senhor. E mais um ano, graças a Deus, sem essa podridão, sem essa imundície. Porque achavam que ia praticar essa nojeira e ia ficar assim mesmo. Mas nós, como servos de Deus, jamais poderemos estar ou agir da mesma forma que esses profanos. Jamais. Dando pancada, dando tiro, mata, mata, vai lá, mata. Não. Ficamos na nossa. Minha é a vingança, diz o Senhor. E assim ficamos. Agora, o que entristece, vendo uma passagem como essa que já falei, que nos assemelha muito, é a mesma situação. Eu dei essa mensagem algumas semanas atrás, como vocês viram aqui, estamos sendo repreendidos. E eu observo, e só em meu meio, eu vejo a mesma história desse tempo, como eu disse, se repetindo a cada dia. Uma pessoa do meu meio, mesmo falando, eita, carnaval, tiver o carnaval, esses 2 anos, se carnaval tiver ano que vem, que é esse ano agora, tiver, vou me esbaldar, vou tirar o couro mesmo, vou matar mesmo a vontade, o desejo mesmo, esses 2 anos parado. Não se arrepende. Ver toda essa situação do mundo. Vou puxar agora, em especial, o nosso país, porque tem coisas que acontecem em outros cantos que só passa nuances, realces. Não passa de fato o que é. Mas no nosso país a gente está vendo. Vamos falar do nosso país em questão, no momento. O mundo todo sofre, mas vamos falar do nosso país. Se nós tivéssemos que enumerar, classificar o nosso país como um ser humano, colocar o nosso país como um homem, uma mulher, um ser humano, poderíamos dizer completamente que esse ser humano está agonizante, a ponto de falecer a qualquer momento, devido a tanto bombardeio e enxurradas de produtos químicos, de doenças e pragas que caem sobre ele. Se tivéssemos de classificar e enumerar, ou uma figura, porque veja o nosso país como está sendo castigado. Ilhéus, Bahia, sofreu chuva intensa, muita gente sem casa, sem ter onde morar. Agora Minas sofrendo enxurrada, barreiras, acabando com tudo. Um monte de gente desabrigada, precisando de alimento, precisando de água, de tristeza. E ainda tem gente clamando por carnaval, com raiva, com ódio, xingando o presidente porque o carnaval não vai ter. É uma festa profana. Ah, mas muita gente se alimenta. Se alimenta em troca de quê? De imoralidade, de morte, de droga, de tudo que é contrário à palavra de Deus. E eu vejo hoje vários líderes que se dizem calados. É claro que não todos, lógico, tem homem de Deus brigando aí. Mas como em toda época da história, sempre o povo de Deus, os chamados remanescentes, que já se diz, são poucos. A grande maioria do povo, a massa bruta, sempre é apodrecida e corrompida pelo sistema do mundo. Só a minoria, a bem minoria, muitos poucos, é os que podem ser chamados homens e mulheres de Deus. Em toda a época da história. Leia as escrituras que você vê. E não é diferente hoje. Mesma coisa com os falsos profetas que já a longa data vem sendo anunciado e tem em toda a época. E hoje, à medida que se aproxima os tempos, está pior. Clamam, se omitem, não falam nada, não dizem nada. É pastores que se dizem casando homem com homem, mulher com mulher. Sou contra, veementemente contra a violência física, a agressão a qualquer pessoa que possa ter a opinião contrária a mim. Eita, um homossexual ali, uma lésbica ali, mete o pau nele, mata ele. Não, de forma alguma, não é assim que o mestre quer.
Não é assim que o mestre quer. Não é esse tipo de violência, não é com violência, não é com morte, não é com agressão física a nenhuma pessoa que tem uma opinião contrária a mim que você vai conseguir mudar o mundo, mas sim com amor, sim com a palavra de Deus. Mas o certo é certo. E muitos vêm se omitindo, vêm se calando, vêm contrariando totalmente o que o Senhor falou nas Escrituras. Tome sua cruz e siga-me, disse Jesus. Como posso eu me omitir? Não quero o seu mal, quero o seu bem. Mas o que as Escrituras diz em relação a isso, diz o Senhor. Faço o homem e a mulher. O homem e a mulher os faço. Diz as Escrituras. E assim eu tenho que segurar. Segura a sua fé, custa o que custar. Porque os cristãos no tempo de Nero foram jogados na arena e devorados por leões famintos e não negaram a sua fé. Se você pegar uma prisão por causa de defender sua fé, é mínimo. Isso é o mínimo. Porque muitos foram devorados vivos, foram queimados na fogueira. E o fogo tomando conta deles e eles louvando. E aí? E venho vendo constantemente essa negação da fé, as trevas apagando a luz dos que se dizem, onde diz o mestre, vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Dá sabor. O mínimo possível de sal já salga todo o ambiente. Também para que serve o sal? Evitar o apodrecimento, evitar a proliferação de bactérias na carne, algo muito usado nos tempos do mestre e ainda é usado hoje. O sal pega-se certos tipos de alimentos em locais que não há refrigeração, salga-se para conservar. Vós sois o sal da terra, uma nação com quase 90% de cristãos que se dizem no país. O país é um dos mais corruptos do mundo, é um dos que tem uma lei e uma constituição fantástica, mas que não funciona, só funciona para alguns. Quem tem dinheiro não funciona, ou perdão, quem tem dinheiro funciona para ele escapar, é isso mesmo. Quem tem dinheiro, a lei não funciona com ele, mas para quem não tem, aí funciona. É triste, não é mesmo? Corrupção, adultério, separações, casais que já... Crente, colega meu mesmo, crente já se casou 3 vezes. Casou 3 vezes, eu digo, rapaz, diz o Senhor. Só é permitido em caso de imoralidade sexual. Foi imoralidade no seu caso? Eu conheço ele, sei que não é. Não foi, não é porque não desgostou, porque não quer mais, não quis mais, isso, aquilo, outro. Não brigou pelo casamento, você está em adultério. Você quem se casou com a sua esposa. Com as suas outras ex, está tudo em adultério. Sou eu dizendo não, as escrituras. Mas tá nem aí. As podridão, as imundícies, assassinatos, roubos, falcatrua, estelionatos, tudo que estava aí fora, no mundo, adentrou as igrejas. Está aí mesmo pé de igualdade, desuso, descrédito. Tem pessoas chegar e dizer, vendo para qualquer um aí fora, fiado. Mas para crente eu não vendo de jeito nenhum, que é caloteiro. Que coisa horrível. Onde você chegava antigamente, comprava uma venda, um mercado, se fosse possível levava tudo. Tinha crédito, era um homem santo de Deus e hoje não mais. É claro que sempre temos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas são mínimos, a maioria são invejosos. Comunidades, olha, cheias de igrejas. Tem igreja que é lotada, mas comunidades inteiras, cheias de joio, bode, virginésias. Poucos são os homens de Deus e as mulheres de Deus. Pega o templo, enriquece, bota pedra de porcelanato, até torneira de ouro, se for possível. Mas do lado da igreja está um irmão, passando necessidade, passando fome. E eles acham que Deus, o Criador, que eles dizem que conhecem, lê as Escrituras, mas não conhece. Lê, mas não enxerga. Ouve, mas não aprende. Vê o Senhor, lê as Escrituras, mas não conhece. Porque se o conhecesse de fato, saberia que nada daquilo, pedra de porcelanato, torneira de ouro, agrada ao Senhor, porque ele não habita em templos feitos por mão de homem. Mas o que ele mais se agrada, e se agradaria, é se você matasse a fome daquele. Aquele que eu digo muitas vezes está do teu lado aí dentro da igreja, passando necessidade. E muitas vezes ele clama atrás de um alimento. E a igreja muitas vezes diz, a gente não trabalha com isso. Como foi um relato do irmão que fala agora há pouco. Falou para mim que, de um relato de uma pessoa, que ele conhecia, chegou no pastor, rapaz, cada um deu junta aí, uma campanha com os irmãos, cada um trazer 1 quilo ou 2 quilos de alimento, e juntar e formar cestas básicas e entregar a quem necessita. Não! A igreja não trabalha assim. A igreja não trabalha desta forma. Ela não trabalha desta forma, a igreja. A igreja não trabalha assim.
Oxi, como é que a igreja trabalha se um dos pontos principais das escrituras é a misericórdia? Se você só fala de boca e não age, você está morto. Você está morto. Você vê no livro do profeta Isaías o Senhor falando, algumas passagens que eu vou ler aqui também desse livro, a qual vamos estudar, Amós, dá um realce do que eu já falei. A mesma coisa o Senhor fala, não adianta sua assembleia solene, aqueles grupos de louvor. Não adianta tudo isso, todas essas coisas, se a misericórdia e o amor não existir. É só superficial, entra o Senhor, tapa os olhos e fecha os ouvidos. Sou eu dizendo, não, o Senhor dizendo. Porque antes de tudo isso ele diz, não que ele não goste, não que ele não tenha estabelecido em sua Torá, em sua lei, não. Mas precisa ter um coração circuncidado, modificado de fato. Porque senão vai ser só exterior. E se não tiver interior, para fazer a combinação interior e exterior, se não tiver ambos juntos, de nada vai servir para Deus. Vai ser só casca, um ovo de casca. Que você quebra, mas cadê o ovo? Só a aparência. Dentro não tem nada. É o que vemos hoje de uma forma esmagadora. Eu mesmo sou testemunha disso. Eu mesmo precisei em uma época, me acidentei, um acidente, rompi os ligamentos do meu ombro, fiquei de benefício é difícil. Só Deus mesmo para fazer pouco esticar, e ele agiu poderosamente. Eu vi mesmo. E passei um tempo sem ir para a igreja, ninguém veio em casa para saber. Fui para a igreja de novo com o braço na tipóia, ninguém me perguntou. O ancião da igreja, o presbítero, chegou até mim para conversar, mas não me perguntaram se eu precisava de uma ajuda, nada perguntaram. Pelo contrário, alguns dias depois chegaram me pedindo algo que era para ajudar numa compra de um ar-condicionado. Iam comprar o ar-condicionado e todo mês ia juntar o dinheiro dos irmãos, uma prestaçãozinha, um dinheiro extra para pagar a prestação do ar-condicionado. De uma pessoa que estava de benefício, sem receber dinheiro, o dinheiro escasso, para sobreviver, precisando de um apoio. Ele já veio até mim atrás de ajuda, mas não perguntou se eu precisava de ajuda. Tive ajuda primeiramente do meu Senhor, que tocou no coração de um homem chamado de Souza. Que se estiver me vendo, que Deus sempre abençoe você. E dele, outros, a qual ele recorreu, que ele faz essa obra maravilhosa, e muitas outras, como o Projeto Acordes, que dá aula de graça para você que quer aprender violão, um homem de Deus, verdadeiramente, ele e sua família, e ele, junto com o projeto dele, e que ele desempenha, junta com outros e traz o alimento até minha casa. Clamei ao Senhor e o Senhor levantou este homem maravilhoso, ao qual me ajudou. Olha só, mas de dentro do templo, ao qual eu frequento, não saiu nem um copo d'água. E isso vemos claramente nos tempos de hoje em várias igrejas, que só querem sugar, extorquir. Não que todas sejam assim, ainda tem umas mínimas que trabalham, mas é um empenho de todas. Todas as igrejas têm que ser assim. Todas têm que ser assim. Todas. É uma das partes principais do Evangelho. É uma das partes principais do Evangelho, a misericórdia. É o amor, é o tema central. Salvação, arrependimento de pecado e a misericórdia é meu próximo. Ei, irmão, mas é porque eu não tenho. Tá certo, irmão. A gente não fala daquele que não tem. A gente tem uma situação bem difícil, a gente está numa luta. Uma luta. Não está falando daquele que não tem. Eu tenho irmão que não tem. Ele não está falando disso. Acho que a gente fala, as escrituras falam claramente, daquele que colheu demais. Daquele que tem um pouco a mais. Ele nunca colheu a mais. Ele nunca teve demais. Porque esse demais dele, as escrituras falam, vai servir para aquele que colheu de menos, para quem tem menos. Entendeu? E isso nós não vemos mais na igreja. Tem igrejas aí ainda que tem aquele amor verdadeiro, que tem aquela sinceridade, que você se sente bem entre eles. Vi que coisa maravilhosa, como eu queria ficar com estes irmãos todo dia. Todo dia, como eram as comunidades e as congregações nazarenas cristãs do primeiro século. Todo dia se reuniam. Olha que coisa maravilhosa, era coisa boa. Mas hoje, você está na igreja só se salva um, dois. Porque você vê a inveja, você vê o ódio, o irmão que se odeiam dentro da igreja, senta um longe do outro, porque não se dá com ele. Que coisa horrível. Você acha o quê? Que você vai achar benevolência diante do Senhor?
e ainda bate no peito dizendo que é dizimista e ofertante, onde diz o Senhor, o nosso mestre. Se for levar tua oferta ao altar e lembrar que você tem uma desavença com o irmão, deixa tua oferta ali e vai se reconciliar com ele. E depois que se reconciliar, volta e pega a tua oferta e aí sim dá a Deus. Porque Deus vai querer tua oferta, tu com ódio do irmão, brigando do irmão, de uma pessoa? Não, ele não vai não. É em vão. Enquanto você não quebrantar, contritar o teu coração de fato, vai estar em vão. Mas nunca está em vão, irmão, que eu sempre estou indo. Mas cadê o arrependimento? Cadê o contritamento? Está esperando para quê? Vai ser joio no meio do trigo? Ou vai se transformar esse joio em trigo? Quando é que de fato você, eu, nós vamos ser capazes de dizer: nem ouro, nem prata, nem tenho. Não tenho, mas o que tenho eu te dou. Levanta-se e anda em nome de Jesus. Quando? Quando é? Vamos ler Amós 4:4 em diante. E vamos ver como estava a situação daquele povo de Israel. Livro do profeta Amós. Quem foi Amós? Amós era um profeta, um boiadeiro, uma pessoa que cuidava de gados e de sicômoros. Era uma espécie de figo silvestre. E o Senhor traz ele dali. Ele mesmo, você lê o livro, ele fala mesmo que não é profeta e nem é da escola de profeta. Nem parte do sistema que também estava corrompido na época, ele fazia parte. O Senhor tirou uma pessoa neutra, nem está totalmente corrompido o sistema. Trouxe uma pessoa neutra, de um local neutro, para levar a mensagem ao povo de Israel e de Judá, a qual estava totalmente corrompido. Ali por volta do ano, o tempo dele era ali por volta, olha só quantos anos vai, por volta do ano 750, 760 a.C., no Israel setentrional. Ali naquela região ali, nos tempos do rei Jeroboão II e Uzias de Judá. O Senhor levanta ele e leva e manda ele pregar ao povo naquela época que estava meio quieto um tempo, sem ataques da Assíria, que tinha massacrado eles, mas estavam quietos já, faziam mais ou menos uns 40 anos eles quietos. Mas aquela aparência, né, de paz, mas praticando todo ato de injustiça. Era até religiosos praticando coisas relacionado à lei, à tradição, como muitas igrejas, a lei, o legalismo, tudo certinho, normas muitas vezes legalistas que o Senhor não pediu, coisas que muitas das vezes o Senhor não pediu e eles faziam, mas o mais importante, um coração contrito, a misericórdia, a justiça, a fé, eles não praticavam. Saíam dali do templo, saíam da igreja, vamos dizer hoje, na igreja santa, na rua do demônio, pintava e bordava. Agora ali, aquela aparência. Aí o que é que o Senhor faz? Amós 4:4 em diante. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões. Betel e Gilgal eram os principais centros de adoração daquela época. Vinde a Betel e transgredi, não adiantou nada aquela espiritualidade naquela religião. Gilgal e multiplicar as transgressões, e a cada manhã trazer os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoais ofertas voluntárias. E publica, como muita gente, olha, eu levei alimento para aquele homem, olha, eu levei, o bichinho estava com fome, eu levei para ele. Aí fica anunciando aos 4 cantos. Aos 4 cantos anuncia, para se tornar santo e ser aclamado no meio dos povos. Em verdade vos digo, vós já receberam a sua plena recompensa. Porque o que uma mão der esconde da outra. E eles gostavam disso, ofertas voluntárias e públicas, porque disso vocês gostam. Ó filho de Israel, disse o Senhor e a fé, Deus. O que é que acontece? Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, vocês não converteste a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vocês a chuva, 3 meses antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram
2 a 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Feri-vos com o crestamento, é uma espécie de fungo nas folhas. E a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou o gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os as espadas, e os vossos cavalos deixei-os levar preso. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, vocês não se convertessem a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vocês, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertesse a mim, diz o Senhor. Veja toda essa situação aí, nossa. Vê, está sendo bombardeado o país. É economia, é um local se acabando na chuva, barragem estourando, outras e muitos outros clamando para o carnaval. Triste, xingando o presidente porque não tem carnaval. Uma podridão, uma imoralidade dessa. Não colocam os joelhos no chão, toda a nação, um jejum, um pano de saco. E não se humilha e não se quebranta o coração. Senhor, nos livra dessa praga. Nos livra, Senhor, dessa peste, dessa Covid-19 que ainda está aí, cada vez mais sofrendo mutação e nós sendo julgados, subjugados por ele e não sai. E agora vem com essa praga dessas vacinas novas aí para as crianças, que ninguém sabe o que está por trás, onde a própria fabricante já disse, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Aplicamos isso no povo, mas não sabemos. Vamos ver aí se tudo dá certo, ou se vai aparecer algum efeito lá para 2023, 2024, mas até o momento não sabemos. Então não nos responsabilizamos, porque ainda está sendo estudo, nós estamos sendo cobaias. E ninguém bota o joelho no chão. Senhor, nos livra disso. Se arrependam dos vossos pecados, todos nós. Busquem o Senhor. Clamem, todos os reis da terra, do pequeno ao grande. Clamem, clamemos para que nos libertemos, possamos nos libertar de todas essas pragas que aí está. Mas não, é buscando carnaval, é festa, tá doido atrás de festa. É como Sodoma e Gomorra, não tem jeito. Vão continuar as pragas caindo, eles nem aí. Aí quando vem, buf, dizima todos. A gente clama, a gente fala que a função do atalaia, a função do profeta do Senhor é falar. Para quando você chegar diante de Deus, não dizer, ninguém me avisou, ninguém me disse, porque o Senhor disse, eu não faço nada sem que avise os meus profetas. Sempre o Senhor toca no coração e manda clamar. Veja, o nosso país está sendo julgado, é agonia, é aperreio, um bombardeio, um país que já vem sofrendo com uma crise, com a inflação, não só aqui, como em outras partes do mundo, tem canto pior. Eu estou me retratando, estou dando um enfoque, uma ênfase em nosso país. Mas tem países aí próximos que a inflação está bem pior, o povo está tudo na rua passando necessidade, está terrível. Não é só nós, é o mundo todo. Mas não clamam, não se arrependem, não buscam o Senhor, não olham para cima. Não mudam seus maus costumes. Vocês acham que se todos se arrependessem, buscassem o Senhor verdadeiramente, colocassem o joelho no chão, do pequeno ao maior, na nação, em peso. Clame como Nínive, onde Jonas foi pregar e disse, vocês vão ser destruídos. E do rei ao pequeno, todos buscou um jejum santo, a nação toda. E o Senhor recuou do que ia fazer, porque houve um arrependimento, uma comoção. Vocês acham que o mesmo Deus que diz, eu sou o mesmo ontem, hoje, sempre, não agiria hoje? Um contritamento, um choro, um clamor em toda a nação, do pequeno ao grande, deixasse toda essa podridão para lá e buscasse verdadeiramente ao Senhor? Diz o Senhor, o que eu falei no meio, só dando um realce, que eu tinha parado no meio, entrei em outra coisa. Diz o Senhor, nós somos o sal da terra. Como eu disse, o sal tem o poder de salgar, de dar o sabor. E a outra é evitar a podridão, evitar o apodrecimento da carne, conservar. Se ele disse isso de nós, uma nação com quase 90% de habitantes, uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, 230, 240 milhões aproximadamente, onde quase 90%, quase toda nação é cristã, sendo sal, onde para 1 litro de água, botar 1 litro de água, botar feijão, 1 litro, eu vou fazer esse feijão aqui na panela, ok, 1 litro de água, só precisa cerca de uma colher de chá, 2 colheres de chá para dar o sabor.
cerca de 12 a 13 gramas para 1000 ml de água, 12 a 13 gramas de sal, já dá o sabor. Olha só, o mínimo para aquilo ali, já dá o sabor. Imagine uma nação com quase 90% de cristão, quase toda ela sendo sal. Os 12 ou 11% que sobra não ia ser nada, ia ser devorado pelo sal. Sabor completo, uma nação santa, uma nação feliz, uma nação sem imundície, sem blasfêmia, sem nojeira nenhuma. Mas nós não somos esse sal a qual o Senhor diz. Nós somos a segunda hipótese, onde ele diz, se o sal se tornar íspido, sem sabor, só vai servir para ser pisado pelos homens. E é o que somos. É o que a grande maioria é. Sem sabor. Só escândalos e mais escândalos. O que se mostra mais os líderes caindo. Mas quem está no seu ambiente vê também as ovelhas de lado caindo. É caindo direto por escândalos, imundícies, nojeira, direto, constante. E nada de arrependimento. E as pragas caindo, e o castigo caindo, e a imoralidade dominando. E uma das nações mais corruptas do mundo. Cristã desse jeito como? Se a Bíblia rege as regras da sociedade, se uma sociedade com quase 90% de cristão, era para reger a sociedade. É para a sociedade ser completamente baseada nos ensinos da Torá, nos ensinamentos ao qual o Criador estabeleceu em sua palavra. Uma nação santa, regrada. Mas não é o que vemos. Nós vemos a mesma podridão comparada em situações de outras nações ou numa época que nos remete a essa a qual falamos. É isso que vem acontecendo. Aí chega o Senhor, naquele tempo, dentro do mesmo livro de Amós, agora Amós 5:21. As igrejas cheias clamando, louvando ao Senhor. A mesma coisa de Israel naquela situação. O Senhor mesmo dizia, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solentes não tenho nenhum prazer. A assembleia, congregação, reuniões, né? E ainda que me ofereça holocausto e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afaste de mim o estrépito dos teus cânticos. Olha o louvor. Porque não ouvirei as melodias de tuas liras. Antes de tudo isso, corra entre vocês o juízo, como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifício e oferta de manjar no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Ele falando em relação ao povo dele naquele tempo. Tu vive essas assembleias, esses holocaustos, esse sacrifício. Não, eu não quero saber disso. Ande na justiça. Isso me agrada se vocês andarem na justiça, se vocês andarem certo. Aí eu abraçarei tudo isso. Porque vocês andam certo, andam santamente na minha palavra, aí eu absolvo, aí eu gosto demais. Mas tudo isso, e quando sai dali, só injustiça. Aí diz o Senhor, esses anos todos que passou no deserto, foi a mim mesmo, tem certeza que vocês seguiam a mim? Tinha certeza que vocês estavam me adorando verdadeiramente? Foi para mim mesmo? Na tua igreja, em várias igrejas aí que citar, que a gente vê, estão adorando verdadeiramente ao Senhor? Será que estão adorando verdadeiramente ao Criador? Na tua igreja, na minha igreja? Será que adoram o Senhor verdadeiramente? Aquele cidadão ali que não gosta de mim, aquele cidadão que não gosta da irmã, será que verdadeiramente ele vem para dentro da congregação para adorar o Deus de Israel, o Deus do amor? Será? Arrependam-se. Arrependam-se. Todos nós. E andemos na justiça divina. Porque senão vamos ser semelhantes a essas nações aí. E Deus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. O mesmo. Quantas e quantas vezes na história não houve julgamento divino quando está insuportável. Veja como está o mundo totalmente contrário às leis de Deus. Deus disse, eis que põe 2 caminhos diante de vós, um da vida e um da morte. Aconselho-se, aconselho a vocês, busque o da vida. A bênção, sigam-me. Essa é bênção. Não seguir o Senhor, vive desgarrado, você só vai encontrar a destruição. Arrependa-se, você de igreja que não está andando certo. Você que também não é de igreja, não precisa ser de igreja. Congregar
se reunir com os irmãos. Mas também, como eu digo, muitos acham que estão agradando a Deus porque estão andando nas igrejas, não perdem um culto. Ele acha que assim agrada a Deus. Será que o coração dele verdadeiramente está contrito? Será que o meu coração verdadeiramente está contrito, humilde, que teme a palavra do Senhor? Será? Será que você está? Será que eu estou? Busquemos a Deus. Você que não tem religião, arrependa-se, que pode estar me vendo neste momento, busque ao Senhor. Ele está aí próximo de você. Busque-o. Busque-o. Olhe ao seu redor. Não está boas coisas. Olhe ao seu redor. Busque a Deus. Arrependa-se, ó nação brasileira. Arrependa-se, mundo. Que as bênçãos do Eterno e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo esteja com vocês e seus familiares, hoje e sempre. Amém.